Bom, aí durante a semana, né, nós tivemos um acontecimento que está intimamente ligado com esse daqui e que é muito revelador na situação política, que foi a votação do pacote do Moro. Né? Então, no domingo, a polícia, agindo como polícia, como PM, normalmente, né, provocou lá um massacre em Paraisópolis. Se esperaria uma grande reação de toda a esquerda contra esse acontecimento. Mas qual foi a reação da esquerda? A maior parte da esquerda foi ao Congresso Nacional e votou o pacote do Moro. Quer dizer, um pacote que dá maiores poderes para a polícia, para o judiciário, que reforça o sistema carcerário, que aumenta as possibilidades de encarceramento. Afinal, nós temos pouca gente encarcerada, 800 mil pessoas. Vamos aumentar isso aí, vamos chegar a 1,5 milhão, 2 milhões, né? Dificulta a progressão da pena das pessoas que estão presas, aumentou a pena máxima de 30 anos para 40 anos. Esse ponto aqui, todos os pontos são horríveis, mas aqui cabe uma reflexão, digamos assim, um pouco espiritual. Eu fico me perguntando como é que uma pessoa que se diz de esquerda é capaz de votar para que uma pessoa fique na cadeia 40 anos. Né? Isso aqui merece uma reflexão à parte. Como é possível? Porque normalmente a esquerda considera os seres humanos como seres humanos. Não tem a ideologia da direita de que o bandido é uma espécie de ser extraterrestre maligno que veio do inferno para atacar as pessoas de bem que nem são tão de bem assim. A esquerda acha assim, até o pior criminoso não deixa de ser um ser humano. Não é? É a ideologia tradicional da esquerda. Inclusive é uma das coisas que faz da esquerda a esquerda. É você achar que você deve considerar a humanidade das pessoas. Em segundo lugar, você deve considerar que até o pior criminoso, ele não é um fenômeno sobrenatural. Não é que o demônio veio para a Terra, incorporou nele. Não é um combate da Inquisição contra bruxas. Né? Que o criminoso é um fenômeno social. Se uma parte da sociedade, né, e a gente deveria analisar todas as partes que fazem isso, agem de uma maneira antissocial, é porque a sociedade é assim. A burguesia é antissocial. Né? A classe média de direita é antissocial. Os criminosos são antissociais. Na verdade, a gente chega à conclusão de que a sociedade está numa grande crise, porque tendo tantas pessoas antissociais, né, você não pode atribuir a culpa a um determinado indivíduo, a uma individualidade, a uma pessoa. Né? 30 anos de cadeia, logicamente que para muitas pessoas é uma coisa assim meio intelectual, 30, 25, uma questão matemática. Né? A pessoa nunca pensa que o que significa 30 anos de cadeia. É uma coisa assim cujo único objetivo é esmagar totalmente o ser humano. É um esmagamento do ser humano, é um mecanismo repressivo monstruoso de aumentar isso aí para 40 com o voto da maioria da esquerda parlamentar brasileira. É até difícil de você assimilar isso aí de um ponto de vista, digamos assim, emocional, psicológico. Do ponto de vista político é perfeitamente compreensível. Mas é uma questão para se perguntar para todos esses setores da esquerda o que significa isso. Em última instância, se a esquerda
é capaz de votar um projeto que aumenta de 30 para 40 anos a pena máxima de encarceramento, aumenta os chamados crimes hediondos e tudo mais, né? É um pacote altamente repressivo, seria de se perguntar aí sim, qual que é a diferença entre você colocar essa esquerda no poder ou Bolsonaro? Quem que eles estão defendendo? Que interesse que eles estão defendendo? Quer dizer, é visível que a esquerda perdeu completamente o rumo. Né? E vejam vocês que a maioria da bancada da esquerda votou esse projeto. Aí tem uma desculpa, né, que foi criada, que é o seguinte: os pontos piores do projeto foram retirados. Né, o chamado excludente de licitude, que também é um consolo muito fraquinho, porque isso daí vai voltar. A segunda instância, tem outro projeto no Congresso Nacional correndo. Quer dizer, no final das contas, isso que foi retirado foi uma política da direita para impor uma derrota moral e política ao Sérgio Moro, não para modificar, né, os objetivos políticos do pacote dito anticrime. O pacote anticrime é um pacote de tipo fascista. É um pacote para o esmagamento da população. E a esquerda votou. Inclusive, uma coisa que a gente deve se perguntar é por que a esquerda votou? Porque a maior parte da direita votou também. Então, qual que seria a necessidade da esquerda votar? Votaram para mostrar que eles estão a favor de sob o governo do Bolsonaro, um elemento de extrema-direita, eles estão a favor da intensificação da repressão contra a população pobre. Porque aqui é preciso, já está explícito no que nós falamos antes, né? Mas é preciso dizer explicitamente. O aumento da repressão no Brasil, ele não é um aumento da repressão em geral, embora possa ter muitas repercussões. Aqui é um esmagamento da população pobre. Rico não vai para a cadeia. Dos 800 mil ali, não sei, terá 10 pessoas que foram pegas na Lava Jato aí por problemas políticos, que são ricos. O resto é tudo pobre. A cadeia é para os pobres. É um depósito de gente pobre. Se você propõe uma lei, qualquer que seja, nós temos falado disso de maneira absolutamente sistemática, de que a esquerda não pode apoiar nunca nenhuma lei que aumenta a punição ou cria novas punições para a população. Porque por mais que a aparência disso tudo seja uma coisa boa, né, isso é apenas uma ilusão. Vai terminar que algum pobre vai parar na cadeia. Um desavisado, uma pessoa aí que não tem poder político nenhum. E, se não for uma pessoa muito pobre, faz isso, faz aquele outro, não tem cadeia. Né? É isso que acontece. Muita gente tem a ilusão de que se você aumentar as penas, diminuir os recursos, fizer isso, fizer aquilo, você vai pegar o rico. É uma besteira, assim, monumental. Vai aprofundar a situação ruim dos pobres e os ricos não vão ser pegos de jeito nenhum. A sociedade não está estruturada para prender ricos. É da natureza da sociedade capitalista. A sociedade está organizada para prender os pobres, pura e simplesmente. Então o pessoal votou em tudo isso daí, que é uma coisa estarrecedora, né? Votaram lá com explicações absolutamente sem sentido, uma intensificação da repressão contra a população brasileira sob o governo Bolsonaro, com muitas explicações. A explicação, vamos falar uma palavrinha sobre explicação. A explicação é a principal arma do político.
a justificativa, né? O cidadão vai lá e apronta um negócio com o eleitorado dele, que o próprio eleitorado estava esperando essa loucura. Aí, né, entra o profissionalismo do político. Ele vai lá e ele justifica toda aquela podridão, toda aquela safadeza, todo aquele negócio antipopular para desarmar a reação do pessoal. Isso daí, logicamente, que ninguém tem que dar ouvidos. Eu vi aí o Marcelo Freixo explicando que esse pacote horrível era menos horrível do que o pacote original. Como dizem os italianos, va bene, mas não vira nada. Para que votar? Alguns falam, daí as explicações, né? O pacote não é do Sérgio Moro, que é um cafajeste. É do Alexandre de Moraes, que é um cafajeste ainda maior. O que é isso? Que tipo de explicação é essa? Em vez de lutar junto à população para denunciar o bolsonarismo, a violência, a repressão, a ameaça fascista, o pessoal vai lá e vota numa proposta que é visivelmente fascista. É uma capitulação diante da ofensiva da direita que é horrenda, né? É horrorosa. Provavelmente a maior capitulação da esquerda brasileira até agora é essa daí. Não tem justificativa. Tiraram o excludente de ilicitude, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Alguém vai lá e apresenta depois esse projeto mais bem elaborado e tal, e pronto. Tiraram o negócio da segunda instância, já tem outro projeto. É tudo conversa mole. É um projeto para esmagar a população brasileira mais do que ela já está esmagada. É como se nós estamos num país onde o imperialismo e a extrema-direita estão construindo um muro que se chama ditadura. Uma ditadura de características fascistas. É como se a maior parte dos deputados da esquerda fossem lá, pegassem os tijolos e construísse 3 carreiras nesse muro aí. Não dá nem para entender o que eles estão fazendo. Né? E vejam vocês, votou. Apesar que isso aí é também revelador. Votou o Marcelo Freixo, que é o principal expoente do PSOL, a Jandira Fegali, os dois do Rio de Janeiro, Paulo Pimenta, do PT, todos esses aí votaram. A bancada do PT votou a maioria, votaram 3 contra. Né? E a Gleisi Hoffmann não compareceu à sessão, quer dizer, se absteve da votação indiretamente. No PCdoB, metade da bancada votou e metade não apareceu para votar. Votou a favor. E não apareceu para votar. Uma coisa estarrecedora. É meio que assim um colapso ideológico da esquerda. É um colapso da própria luta contra o bolsonarismo. Qual é o sentido de falar em luta contra o bolsonarismo se a gente aprova esse tipo de programa? Não tem sentido nenhum. Mas eu gostaria de esclarecer, né, o que está por trás disso daí, ou qual é o significado mais profundo, né? Está por trás da ideia de, assim, de alguma conspiração e tal. Primeiramente, eu acho que a votação ela coloca às claras o significado da política que foi estabelecida pela maior parte dos partidos de esquerda, ou pela totalidade desses que estão no Congresso, pelo menos, que é opor a luta pelo fora Bolsonaro uma suposta luta pela resistência. Aqui nós temos uma questão chave.
né? Ninguém pode alegar o seguinte: não, você não pode usar essa votação, porque isso é um acontecimento secundário, não expressa, não significa uma grande coisa. Não, isso aqui é o pacote do Sérgio Moro, o homem que foi o pivô do golpe de Estado, condenou Lula, né? Propôs esse pacote para reforçar um Estado ditatorial, para permitir a repressão do governo Bolsonaro, e o pessoal votou todo nesse pacote. É uma grande... o Sérgio Moro, como indivíduo, ele pode ter sido derrotado. De fato, ele foi meio que desmoralizado pela direita no Congresso. Mas a votação do pacote, ainda mais com o apoio da esquerda, é uma enorme vitória política para a direita. É uma vitória no terreno puramente político, quase que equivalente à vitória da reforma da Previdência. Não dá para disfarçar isso daí. Então, quer dizer, é uma ação política que define o caráter da política da esquerda que fez isso daí. Então, quando eles falam que é preciso uma política de resistência e não uma política para tirar o Bolsonaro, essa aqui é a manifestação prática dessa política. Nós temos que entender a coisa dessa maneira.